Oi, nono ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Caroline de História da Arte e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do primeiro bimestre. O assunto de hoje que eu venho trazer para vocês é abstracionismo, que é a nossa última tendência estética da primeira metade do século XX, que a gente vai trabalhar no primeiro bimestre. A gente já conseguiu trabalhar expressionismo, fauvismo, cubismo e agora abstracionismo. Essa tendência estética, abstracionismo, ela é parecida com o cubismo. Ela pega alguns traços do cubismo em uma de suas vertentes, mas a gente precisa aprender para conseguir diferenciar, tá bom? Bora lá. A principal característica da pintura abstrata é a ausência de relação imediata entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser. Ela lembra um pouco também do fauvismo, quando a gente fala sobre as cores. Vocês vão ver também por quê. Por isso, uma tela abstrata não representa nada da realidade que nos cerca, nem narra figurativamente alguma cena histórica, literária, religiosa ou mitológica. Para mim, o abstracionismo ele tenta trazer uma das características do fauvismo, que é a questão desse desapego às cores da realidade, apesar que o fauvismo ele ainda traz cenas históricas, cenas literárias. A gente viu naquele quadro A Dança, ele traz essas cenas, enquanto o abstracionismo ele não se apega a essas questões. E o cubismo, a gente vai ver que uma das vertentes do abstracionismo está relacionada ao cubismo, mas não todo o abstracionismo está relacionado ao cubismo. Bora lá. Os estudiosos de arte comumente consideram o pintor russo Vassily Kandinsky o iniciador da moderna pintura abstrata com a tela batalha entre parênteses cossacos. Bora lá. Vamos observar primeiramente essa tela de Vassily e perceber as cores que ele utilizou, a cena também que ele pintou e observar que nessa obra é possível identificar, mesmo com formas simplificadas, lanças, montanhas, fortalezas, arco-íris. A gente consegue observar alguma parte de uma cena que ele quis tratar, mas a gente não consegue observar e entender uma cena específica, assim, a cena que ele quis narrar nessa pintura. Entretanto, mais do que objetos, reconhecemos uma série de planos e de linhas diagonais cujas cores vão desde o negro bem forte, que são as lanças, são essas linhas retas na vertical, na horizontal, até o borrão de cores suaves. A gente percebe vermelho, amarelo, azul, verde, laranja. Também a gente percebe esse borrão verde, esse borrão azul, esse borrão amarelo, mas não consegue identificar uma cena específica. É isso o abstracionismo, uma das vertentes desse abstracionismo. Construtivismo. Construtivismo é uma também das características do abstracionismo, não foge do abstracionismo, é só uma das ramificações ainda dentro do abstracionismo. Vamos entender. Em 1912, ao visitar Paris, o artista russo Vladimir Tatlin impressionou-se com as colagens cubistas. Vocês lembram quando a gente estudou o cubismo, que uma vertente também do cubismo, logo no finalzinho da aula, foi as colagens, a iniciação de introduzir materiais dentro das pinturas. A partir de então, começou a fazer pinturas em relevo, esse artista aí, usando materiais diversos e utilizando objetos de vidro, madeira e metal. Suas obras eram completamente abstratas e foram a base para o movimento denominado construtivismo. Eram obras abstratas com a anexação desses
desses novos materiais. Era como se fosse uma pintura em relevo abstracionista, abstrata. Esse movimento teve uma participação também dos escultores Antoni Pevsner e Naum Gabo, que ao lado de Tatlin usaram principalmente o metal como matéria-prima para a criação de peças abstratas ou construções, como preferiam chamá-las, em vez de esculturas como tradicionalmente são denominadas. Depois das primeiras pesquisas abstratas, realizadas pelos artistas russos, em pouco tempo o abstracionismo dominou a pintura moderna e tornou-se um movimento bastante diversificado. Vejam só. Aqui eu trouxe o exemplo de duas construções. A primeira é do Antoni Pevsner, construção dinâmica. A gente percebe que realmente é uma construção bastante abstrata, a gente não consegue compreender a narração, o que ele quis narrar, mas seu material é estanho oxidado. E a segunda é construção no espaço, o cristal, de Naum Gabo. As duas tendências, mesmo que o abstracionismo começou a ser bastante diversificado, duas tendências elas começaram a ser bastante conhecidas, firmaram-se mesmo, que obtinham características mais precisas que davam para identificar. As outras não tinham características assim muito certas. A primeira era o abstracionismo informal e a segunda era o abstracionismo geométrico. O abstracionismo informal predominam as formas e as cores criadas livremente, como essas obras de arte que a gente viu anterior, sugerindo associação com elementos da natureza. A gente também viu aquela que tinha um arco-íris. Nessa obra também que eu trouxe para vocês, a obra Impressão Domingo, de Kandinsky, é um bom exemplo dessa tendência. Vamos analisar essa obra. A gente percebe novamente, veja a riqueza de cores que essa obra se utiliza, desde o roxo ao verde, azul, amarelo, vermelho, a quantidade de cores, linhas também verticais, horizontais, figuras desenhadas, figuras humanas também desenhadas dentro da pintura. Então a gente consegue compreender diferentes formas, diferentes figuras, diferentes formas de olhar dentro de uma única pintura só. A impressão Domingo, de Vasily Kandinsky. Agora vamos para o abstracionismo geométrico. A gente já olha e já percebe a diferença, não é não? As formas e as cores devem ser organizadas de maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica. Vocês lembram quando eu falei que o abstracionismo tem uma vertente que aparenta o cubismo? Quando eu estava falando dessa daqui. Quando a gente observa que esta vertente se expressa a partir das formas geométricas. As obras do pintor holandês Piet Mondrian são as mais representativas dessa tendência. Vamos observar. Composição de 1921. Quadrados feitos a partir de linhas pretas e pintados com cores que não quis parecer com a realidade, até porque eu acredito que essa imagem não existe na realidade. Não sei se ele se inspirou em algum outro objeto, em alguma outra arte. Pois ele buscava o que existe de constante nos seres, apesar de eles parecerem diferentes. Ele buscava uma constância nos seres, algo que fosse imutável, algo que não mudasse. Os seres da realidade interessam o artista como um conjunto de linhas retas, verticais, horizontais, diagonais e curvas. Então, observem a diferença desse abstracionismo informal para essas linhas, que mesmo as linhas verticais não são retas, nenhuma delas são retas,
Os desenhos coloridos também não são nenhum retos e muitos não se completam, apenas borrões roxos, apenas borrões verdes, laranjas, eles não são pintados todos. E para o abstracionismo geométrico, que todo quadrado é completamente pintado, tem um início e o fim, as linhas são verticais e horizontais, dando uma sensação de constância realmente, dando uma sensação de firmeza. Então era isso que essa pintura abstrata queria trazer, mas novamente trazendo a característica do abstracionismo, que é sem apego à realidade e não quer contar uma história, não quer narrar um fato histórico, literário, ou seja qual for. Ele não buscou narrar como as outras tendências que a gente viu, como o expressionismo, fauvismo e o cubismo. Eles quiseram narrar uma história, os artistas primeiro quiseram observar o que ele iria pintar, não que esses aí não observavam que eles iriam querer pintar, mas o abstracionismo não tem o interesse de contar e de narrar uma história para quem está observando. Então é isso, gente. Essa é a aula de hoje sobre abstracionismo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essa tendência estética. E essa é a última aula desse fecho que eu falei para vocês desde as aulas presenciais, que seriam 4 tendências estéticas nessa primeira unidade. Eu tive que voltar para algumas delas porque as aulas ficaram paradas devido à quarentena, o início da quarentena, onde a gente não teve nem aula online e nem estava mais tendo aula presencial, mas encerramos aqui essas 4. E nas próximas aulas nós iremos iniciar agora as tendências estéticas do segundo bimestre, que são mais 4, tá bom? Vamos lá. Até a próxima aula. Façam as tarefas que eu vou passar para vocês sobre esse assunto. E é isso, tá bom? Abraços!